Fala galera do YouTube, aqui é Arthur Murta e você está no canal A Fantasia do Futebol. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença. Não se esquece de deixar aquele like, segue aí se você não segue. Aqui embaixo tem as outras redes sociais para você seguir também, onde eu tenho feito lives e tudo mais. Mas esse vídeo é um vídeo exclusivo para vocês aqui do YouTube, é isso aí. E nesse vídeo de hoje, o que eu vou fazer para você? Eu vou dar 10 dicas, 10 coisas que vocês precisam saber depois dessa semana 4 e também as dicas de waivers, né? As famosas dicas de waivers que saem todas as terças. Então é isso, tamo junto. Depois da vinheta, vamos com o vídeo. Muito obrigado pela presença. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber depois dessa semana 4 é que 2 dos 4 running backs que têm mais tentativas de corrida até agora nessa temporada se machucaram, tá? O primeiro deles, Joe Mixon. Joe Mixon tem 83 tentativas de corridas até agora esse ano e ele correu pelo menos 19 vezes toda a rodada. Só o Derrick Henry teve mais tentativas de corrida que ele, até porque o Derrick Henry é um absurdo, né? Ele não se cansa, ele também teve 2 jogos com prorrogação, só essa semana agora ele correu 33. Mas o Cincinnati Bengals é um dos times que mais corre na NFL e o John Mixon é o workhorse back do time, né? E ele no final do último Thursday Night Football ele teve um problema no tornozelo. Não é um problema muito grave, mas é bem provável. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele não vai jogar esse domingo agora. E o outro running back que se machucou é o David Montgomery, que é o quarto em total de corridas, em tentativas de corridas até agora. Ele teve 69 tentativas de corrida nesse ano, ele machucou o joelho. A princípio temia-se que seria algo bem mais grave, mas felizmente não foi. Ele evitou um rompimento do ligamento, que certamente acarretaria num fim de temporada para ele, então não é o caso. Assim, a gente ainda está aguardando o resultado da ressonância magnética dele, para saber qual é a real gravidade, enfim. Ainda saberemos qual a extensão desse problema, mas aparentemente não foi nada muito grave. Assim, eu acho que se fosse um jogo da vida dele esse final de semana, era capaz até dele se sacrificar para jogar. Dizendo isso a princípio, né, que ele já estava andando depois do jogo e tudo mais, foi mais um susto. Mas é bem provável que ele não jogue esse final de semana e talvez ele até perca mais algumas semanas depois para, enfim, poder recuperar direitinho, né? E a gente vai falar dos 2 reservas deles daqui a pouco, quando a gente for falar de dicas de waivers, mas isso é algo importante para saber, que são 2 jogadores que realmente têm muito volume, né, que estão sendo muito utilizados, então possivelmente os reservas deles, por mais que não tenham tanto talento, também vão entrar nessa mistura aí. A segunda coisa que vocês precisam saber é que Calvin Ridley é um excelente alvo para você comprar barato nesse momento. Depois de 4 semanas de NFL, só tem 3 jogadores que tiveram mais targets que ele, ou seja, que tiveram mais bolas passadas na sua direção do que o Calvin Ridley. Esses nomes são Cooper Kupp, Davante Adams e DJ Moore, tá? E ele é o 7º com mais recepções. Seus targets aumentaram a cada semana. Cada semana que passa é mais bola indo na direção do Calvin Ridley. Foram 8 na primeira, 10 na segunda, 11 na terceira e 13 nessa semana 4 agora. E ele é o único alvo de profundidade que o Matt Ryan tem um mínimo de confiança nesse time até agora. Porque o Kyle Pitts ainda não despontou e tudo mais. O Cordarrelle Patterson, que vem sendo extremamente bem utilizado mais em qualidade do que em quantidade, né? Mas que ele está sendo muito bem utilizado, ele não é um alvo de profundidade. Então o Calvin Ridley, esse nicho é dele ali. O Falcons está tendo alguns problemas em passar a bola em profundidade. Muito diz respeito também à deficiência da linha ofensiva do Falcons. Mas ainda assim, se você pensar na defesa do Falcons, é uma defesa muito ruim, é uma defesa muito vulnerável, né? Então, assim, com muita frequência nesse ano, o Falcons é um time que vai ter que passar muita bola, muitas vezes. E até agora, assim, a gente não viu aquele teto do Calvin Ridley, o Calvin Ridley dos últimos anos, até porque ele só fez no máximo 80 jardas até agora. Mas ele também tem um piso muito interessante. Ele não fez menos de 50 jardas em nenhum jogo. Então, assim, eu acho que o teto dele a gente conhece já, a gente já viu. E o piso continua bom, continua bem saudável, né? E um cara que está sendo tão acionado assim, e até por ele ainda não ter tido nenhum jogo monstruoso, onde passou de 100 jardas e tudo mais, ele só teve um touchdown até agora, por isso que eu digo que ele está num bom preço, ele está bem menos valorizado do que ele estava antes da temporada. Então Calvin Ridley, eu acho que é um ótimo alvo para ir atrás, é um cara seguro, é um cara que tem
capacidade para terminar muito alto no ranking dos wide receivers e que até agora não está produzindo tão bem. Mas eu acho que a tendência é que essa régua aí vá se alinhando ao longo do ano. E a terceira coisa que eu quero que vocês saibam aqui é que o Mac Jones, quarterback do Patriots, é o quarto quarterback com mais tentativas de passe nessa temporada e ele é o segundo que mais completou passes. Não são muitos passes em profundidade, são muitos passes de segurança, né? Que é o jeito que o Patriots está solicitando que ele jogue nesse momento da carreira dele. E aonde que eu quero chegar com isso? O James White, running back recebedor, ele se lesionou e esse foi o primeiro jogo do time sem ele completamente, onde o time pôde fazer um plano de jogo sem ele, tá? Quem foi mais utilizado na função do James White foi o Brandon Bolden. O running back ele teve 6 targets, 6 recepções no jogo. Eu acho que foi só uma tentativa de corrida, então a utilização dele foi mais recebendo passes. Mas, para substituir o James White, você vai além do papel do running back recebedor, né? Porque o James White muitas vezes ele é ali alinhado no slot, ele é alinhado mais ou menos como um wide receiver também, muitas vezes, né? Então, a gente tem que ficar de olho que quem vai substituir o James White não são só os running backs do Patriots. Quem vai substituir o James White também são os tight ends do Patriots. Também são o Hunter Henry, também são o John Smith. O Jacob Myers está tendo um nível elevadíssimo de volume desde o jogo da semana 3. Por exemplo, o Jacob Myers ele viu 26 targets e 17 recepções nos últimos 2 jogos. E entre os tight ends, que eu acho que vão ser 2 que vão ser muito mais envolvidos daqui para frente, o Hunter Henry, ele viu mais snaps e mais rotas corridas que o John Smith, assim, nos últimos 2 jogos, até porque o John Smith tá voltando de lesão. Mas ambos tiveram a mesma quantidade de targets, tá? Em cada um dos jogos. Foram 6 targets na semana 3 e 5 targets na semana 5 para cada um. Então, em quantidade de passes para cada um, tá bem equilibrado. Só que o John Smith tá ficando mais tempo em campo. Mas eu acho que o John Smith não, mentira. O Hunter Henry tá ficando mais tempo em campo. Mas eu acho que isso se deve também ao fato do John Smith tá voltando de lesão. Então eu acho que é algo que vai ser equilibrado daqui para frente. Eu acho que o John Smith tende a ganhar mais espaço. Enfim, ambos também não estão conseguindo muitas jardas, né? Mas até estão sendo alvos da red zone, estão anotando seus touchdowns. Mas se eu fosse apostar em alguém com mais margem de crescimento, definitivamente seria o John Smith. Eu acho que ele tem mais espaço para crescer daqui até o final da temporada. Mas são 2 nomes interessantes, né? Que talvez não estejam tanto no radar agora, talvez estivessem mais até durante o draft, né? O John Smith era um nome bem quente assim, e começou a temporada mal, talvez ele esteja disponível em várias ligas aí, onde vocês tenham alguma necessidade de um tight end com alguma promessa para a temporada. Então lembra dessa ausência do James White e de como o que isso pode significar, né, pro teu fantasy. Mas assim, tem outra perspectiva também para esse número do Mac Jones ser o quarto quarterback com mais tentativas de passe até agora. Não acho que o New England Patriots vai ser um time pass happy, né, como se costuma falar, aquele time que só passa a bola. Eu acho que muito se deve ao fato de que o time enfrentou 2 das melhores defesas contra a corrida nas últimas 2 semanas. New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers são 2 dos times mais difíceis para você escalar um running back contra, né? Quem acompanha as lives da escalação me ouviu falando isso nas últimas 2 semanas, né? Para evitar o Damian Harris e tudo mais. E não deu outra. Somando os 2 últimos jogos, o Damian Harris teve 10 tentativas de corrida acumulada. Nos últimos 2 jogos, 10 tentativas de corrida. Nos últimos 2 jogos, com essas 10 tentativas de corrida, ele acumulou 10 jardas corridas. Isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco, mas eu acho que vai melhorar. Daqui pra frente o time tem uma agenda um pouco mais tranquila, ele vai ter jogos melhores, com script mais favorável. Então eu acho que o Damian Harris talvez seja um alvo aí pra você tentar comprar baratinho agora, né? Que o dono dele deve estar bem frustrado depois dessas últimas 2 semanas. E o quarto tópico que eu queria conversar contigo aqui, com você que tá aí de casa, é o James Robinson, o running back do Jaguars, né? Talvez se você tiver o James Robinson no seu time, você já passou pelo período da frustração, né? Depois que ele conseguiu apenas 72 jardas corridas e apenas 16 tentativas de corrida nas 2 primeiras partidas. Isso não foi em cada uma, não. Nas 2 partidas juntas, ele correu 16 vezes e teve 72 jardas. Depois disso, ele fez 2 jogos seguidos onde ele teve pelo menos 15 tentativas de corrida por jogo e pelo menos 78 jardas por jogo. E ele ainda anotou 3 touchdowns nesses últimos 2 jogos, né? Então talvez você esteja pensando, finalmente, né, o James Robinson de 2020 deu as caras, né? Resolveu aparecer pra gente, tava com saudade. O cara é muito bom, realmente ele é muito bom, ele tem talento demais,
mas tem algumas circunstâncias nesses últimos 2 jogos que eu acho que podem ter pesado bastante e que eu não espero que se repitam com frequência, tá? Para começar, o Jaguars, até de forma surpreendente, né? O Jaguars liderou os 2 últimos jogos por vários momentos do jogo, tá? Até mais da metade do jogo. Quando liderou, ele continuou mantendo o jogo equilibrado e tal. E isso manteve o script de correr com a bola algo viável, né? E esses jogos ainda foram contra o Cardinals e contra o Bengals. 2 jogos que a gente imaginava, eu digo pelo menos por mim, né? Não sei se você não imaginava, mas eu e Las Vegas, assim, imaginávamos que o Jaguars não teria muita chance nesses jogos. Ainda assim, ele conseguiu manter esses jogos competitivos e por isso o James Robinson sim teve mais espaço, tá? Nos outros jogos, nos 2 primeiros jogos, onde o time saiu atrás no placar, o James Robinson não ficou nem em segundo, foi em terceiro, em quarto plano, né? E assim, cabe a nós imaginar qual vai ser esse Jaguars daqui pra frente, né? Vai ser com mais frequência um time competitivo, um time que consegue sair na frente, mesmo contra adversários mais difíceis, ou um time que, mesmo contra outros adversários fracos, toma uma sacolada, né? Acho que cabe muito de você também fazer essa análise, fazer essa avaliação para você saber o que esperar do James Robinson nessa temporada. E ainda teve outro fator nesse último jogo agora, que favoreceu muito o James Robinson, que foi a ausência do Carlos Hyde, né? O Carlos Hyde tem tido um volume grande de corridas nesse ataque. Nos 2 jogos que o Carlos Hyde esteve saudável, ele teve umas 8 tentativas de corrida. Isso é um fator que tende a limitar o James Robinson também no longo prazo, especialmente nesses jogos, como eu falei, onde o Jaguars vai estar com um script desfavorável do jogo, né? Então, assim, eu acho que o momento agora, se você tiver uma boa oferta pelo James Robinson, acho que você poderia vender ele sim, que eu acho que é um momento que o preço dele vai tá legal. Acho que vai estar legal, acho que não é garantia que daqui para frente ele continue com um preço tão favorável. E assim, isso eu não digo que você vai vender ele por uma mariola, por uma bala juquinha, sei lá como que vocês falam aí da onde vocês vendem, né? Por qualquer merreca vai aceitar qualquer coisa. Mas assim, eu acho que é um cara que é um cara que tende a ser um running back 2 ao longo do ano. Não acredito que vai ser um running back 2 consistente. Acho que ele vai ter semanas boas, vai ter semanas muito ruins e tudo mais, vai se alternando. E não necessariamente vai ser fácil identificar qual vai ser essa semana boa e essa ruim, né? Então, assim, eu acho que se você tiver a possibilidade de conseguir um wide receiver 1 em troca do James Robinson, um Calvin Ridley talvez, ou um running back 1, eu acho que faz sentido. Faz sentido puxar o gatilho pra essa troca agora, né? Porque daqui a algumas semanas, se o James Robinson tiver outros jogos ruins em sequência, vai ficar muito mais desvalorizado e você vai ficar muito mais insatisfeito, né? Por talvez ter perdido uma oportunidade aí de conseguir um valor melhor nele. Olha, e o 5º ponto aqui que a gente precisa falar, que eu quero que vocês saibam, é que o Ty'Son Williams, running back do Ravens, é coisa do passado. Ele nem foi relacionado para esse último jogo, depois de ter uma semana 3 onde ele quase não foi usado, e o Latavius Murray é o novo running back titular do Ravens. Simples assim. O Latavius teve 18 tentativas de corrida nessa partida, e quem foi o cara que estava ali fazendo o apoio para ele foi o Le'Veon Bell, tá? O Le'Veon Bell teve poucas oportunidades para correr, não se destacou muito, mas enfim, também foi o primeiro jogo dele com o time. Se você me perguntar, eu não espero que o Le'Veon Bell tenha gás no tanque o suficiente para ameaçar o Latavius Murray como running back principal desse time do Ravens. Digo isso pelo que o Le'Veon Bell vinha jogando nas últimas temporadas, né? Faz muito tempo que ele não tem uma temporada dominante. Eu acho que sim, talento ele tem, mas eu acho que ele não tem mais aquele pique, aquela pegada que ele tinha quando ele era o melhor running back da NFL, como ele foi por alguns anos. Na última semana, o pessoal que me perguntou lá na live da escalação, tal, o pessoal queria saber se, escala o Ty'Son Williams e tal. Eu não estava confiante em escalar nenhum dos running backs do Ravens e esse foi o conselho, né? Porque eu não... Enfim, o Ty'Son Williams já tinha perdido espaço, mas será que seria o Latavius Murray mesmo? Será que seria o jogo para ele e tal, não sei o quê? Ou será que o Ty'Son Williams ainda voltaria e tal? Mas agora eu falo com confiança. Se eu tiver o Latavius Murray no meu time, ou se eu tiver a possibilidade de pegar ele nos waivers, eu vou atrás do Latavius Murray com certeza, porque eu acho que ele é um nome muito seguro, assim, eu não digo muito seguro, mas é o nome mais garantido para ser o running back número 1 do Ravens daqui até o final do ano. Se você olhar a competição, assim, o Le'Veon Bell,
tal, o próprio Tyson Williams, assim, eu acho que não tem... É uma galera que não tem tanto repertório. Eu acho que se o Latavius Murray não se machucar, ele vai seguir sendo o running back principal do Ravens até pelo menos o final dessa temporada, né? E se você tiver interesse no Le'Veon Bell, eu acho assim que se for numa liga bem grande, né? Se for numa liga bem grande, porque talvez se o Le'Veon Bell começar a jogar bem, eu acho que talvez a tendência é que ele vá ganhando mais espaço, né? Então assim, se você tiver numa liga bem grande, ou se você tiver, sei lá, muita esperança no seu coração, assim, que o Le'Veon Bell vá despontar e vai se destacar e tudo mais, eu acho que tem vaga. Mas eu acho que em ligas menores eu não mexeria nele não, deixa ele onde ele tá e focaria meus esforços em conseguir o Latavius Murray realmente. E o sexto ponto aqui, a sexta coisa que vocês precisam saber é sobre o garoto Clyde Edwards-Helaire, né? Que ele é um caso muito curioso, né? Porque a quantidade de jardas dele, de jardas corridas dele, tá aumentando a cada jogo. Cada jogo que passa ele consegue um pouco mais do que do outro. Só que ao mesmo tempo, a quantidade de snaps dele vai caindo a cada jogo. A porcentagem dos snaps que ele passa em campo vai caindo a cada jogo. No primeiro jogo do Chiefs, ele passou 72% dos snaps em campo. No segundo, caiu um pouco, de 72 para 65. No terceiro, caiu mais um pouquinho, de 65 para 62. E nessa semana, da semana 3 para 4, caiu de 62 para 52. Ou seja, está passando um pouco mais da metade dos snaps do Chiefs em campo. E ao mesmo tempo, a quantidade de jardas dele está aumentando. O que a gente vai concluir disso aí, né? Ó, apesar da pontuação do fantasy dele tá sendo mais encorajadora, eu não acho que a confiança do Andy Reid nele tá em alta. Acho que, principalmente depois daqueles fumbles, o Andy Reid tá com o pé atrás, né? Talvez até essa desconfiança do Andy Reid e tal, os questionamentos estão fazendo ele se motivar um pouco mais. Mas eu acho que esse desempenho dele tá mais atrelado aos adversários nas últimas semanas, assim, especialmente ao Eagles essa semana, que o Eagles é um time que está cedendo muito ponto para running back, né, do que propriamente a qualidade do Helaire em si, né. Se a gente for ver, o Darrell Williams é um cara que tá crescendo muito. O Darrell Williams, nesse último jogo, o Helaire teve 52% dos snaps, o Williams teve 36%. O Darrell Williams ainda teve 10 tentativas de corrida, em que ele aproveitou bem, correu bem, anotou um touchdown. Então, assim, eu acho que o Williams vai continuar cutucando o Helaire ali. E essa semana também o Helaire enfrenta a defesa do Bills, né? Que o Bills tem tido uma defesa bem consistente, bem forte, parando os running backs até agora. Provavelmente o ataque do Chiefs vai ser o desafio mais forte do Bills até aqui, né? Mas ainda assim, o desempenho do Bills até agora, dos 4 jogos, tiveram 2 jogos que o Bills nem ponto tomou, né? Então, assim, vai ser um desafio grande. Então, a chance do Helaire ter uma regressão essa semana, acho que é uma chance grande, né? Então, o conselho que eu dou pra vocês é que se tiver uma boa oportunidade na mão pelo Helaire, a hora de vender é agora. Aproveitar que ele teve esses 2 jogos, que a pontuação dele tá subindo, você vai lá, às vezes a pessoa não tem o conhecimento que você tá tendo aqui, de saber da quantidade de snaps e tudo mais, da utilização do jogador. Então, assim, eu acho que se você tiver uma boa possibilidade de vender o Helaire, a hora é agora, que talvez, só talvez, a quantidade de snaps dele, se não continuar caindo, meio que se estabilize aí, né, nessa marca dos 50% e tudo mais. E é um risco, é um risco sério, né? Mais uma vez, você pode estar tendo a oportunidade de vender o jogador pelo melhor preço possível agora. E a sétima coisa que você precisa saber nessa semana é que esse foi o segundo jogo seguido que o Chris Carson, o running back do Seattle Seahawks, participou de menos de 50% dos snaps ofensivos do Seahawks. Ou seja, menos da metade das jogadas de ataque de Seattle, o Carson estava em campo. Ele claramente não está 100% de saúde, tá? Isso é um fator que certamente está pesando nisso. Mas não sei também se ele vai ter tempo de se recuperar e tudo mais, e de recuperar esse espaço e em quanto tempo, até porque tá um negócio meio obscuro, né? Talvez seja uma questão muscular, aí não sei se ele tá gravando durante o jogo, não sei qual é a situação, não sei se ele precisaria passar uns jogos fora para ficar 100%, né? Enquanto isso, o Alex Collins é um cara que tá crescendo, que tá ocupando cada vez mais espaço, né? Ele tá pegando mais snaps por jogo. No jogo da semana passada ele teve mais snaps, passou bastante tempo em campo.
mas não foi muito utilizado, mas essa semana ele foi bem utilizado. Foi bem utilizado e ainda conseguiu mais jardas que o Chris Carson, né? Então, assim, se você tiver o Chris Carson, ou mesmo que você não tenha, mas você tá naquela liga grande, que você, sei lá, preciso de alguma coisa que possa me dar uma chance aqui na posição de running back, fica de olho no Alex Collins, tá? Porque se essa questão física do Chris Carson continuar e se ele vier a perder jogos, né, e tudo mais, o Alex Collins, a princípio, parece que ele tá na frente ali, tá em primeiro lugar na fila ali para substituir o Chris Carson. E se você tiver o Chris Carson, mais um motivo, né, para talvez algemar o Alex Collins ali, ter uma garantia para se alguma coisa acontecer com o Chris Carson, você ter logo essa peça de reposição aí para você botar para jogo. E oitava coisa aqui que eu quero falar, Miles Sanders. Até um assunto meio desagradável, né? Porque assim, depois no jogo contra Dallas, ele só teve 2 tentativas de corrida, correu para 27 jardas, foi um bom aproveitamento, né? A gente até pensa, por que o time não usa mais? Tudo mais. E nesse jogo agora ele correu só 7 vezes, para 13 jardas, na derrota pro Kansas City Chiefs, na semana 4. Tá ficando mais difícil utilizar o Miles Sanders, né? Eu acho ele muito talentoso, eu acho que ele é um cara capaz, eu acho que ele é um cara que, se tivesse, sei lá, 20 tentativas de corrida, talvez ele conseguisse produzir com muito mais consistência. Eu não sei se o time do Eagles não confia nele, não gosta dele, não acha que ele é o cara pro esquema ou tudo mais, mas assim, tá ficando muito difícil, e especialmente em jogos onde você acha que o Eagles vai perder. Se você achar que o Eagles tem grande chance de perder um jogo, acho que é bom você procurar uma boa peça para você botar no lugar do Miles Sanders, porque tá ficando difícil para confiar, especialmente nesses jogos onde o game script vai favorável e ele fica totalmente segundo plano, né? Até porque ele não tá sendo tão utilizado como um running back recebedor, né? Porque tem o calouro lá, o Kenneth Gainwell, que ele tá sendo cada vez mais utilizado, até correndo também, e tá recebendo muito mais passe do que o Miles Sanders, né? Então o time parece que tá gostando, foi draftado agora, o time tá começando a inserir o cara no ataque, o cara tá correspondendo bem. O Gainwell acabou de vir do seu melhor jogo no ano, correu bem, anotou um touchdown e tá sobrando em questão de recepção, né? Na temporada até agora, nesses 4 jogos, o Gainwell tem 18 targets, 18 passes lançados na direção dele e 13 recepções. E o Miles Sanders tem 14 targets e 11 recepções, né? Então são 4 targets a mais pro Gainwell e 2 recepções a mais, mesmo ele passando menos tempo em campo até agora. Mas do jeito que tá, eu não duvido nada que a tendência seja até virar essa chavinha e o Gainwell passar mais tempo em campo, especialmente em jogos que o Eagles esteja atrás, né? E falando em jogos que o Eagles esteja atrás, os próximos 3 jogos de Filadélfia são em Carolina, jogo fora de casa, contra a Tampa Bay Buccaneers, em casa, e fora de casa em Las Vegas, contra o Raiders, né? Então são 3 jogos muito difíceis. Eu acho que especialmente Tampa Bay, que é um jogo muito difícil de você correr contra. Então são jogos que eu acho que vai ser muito difícil você conseguir escalar o Miles Sanders nesses jogos aí. Talvez se chegar essa semana contra a Carolina, ele arrebentar, assim, começar a ter mais oportunidades e tudo mais, talvez ele ganhe um sopro de confiança. Mas no momento eu não tô nem um pouco esperançoso mesmo pra botar ele pra jogar na maioria das ligas, né? Talvez numa liga muito profunda que você não tem opção, mas tá ficando difícil pra ele. Tá ficando difícil defender o menino. E a 9ª coisa aqui é que eu acho que você não deveria ousar colocar o Myles Gaskin como titular no seu time, tá? Nem ouse fazer isso, porque ele não tá sendo utilizado o suficiente para botar no Fantasy. Acho que a situação dele talvez esteja pior ainda que a do Miles Sanders. Assim, o Malcolm Brown foi o principal running back de Miami na última partida, então já começa aí, né? Pelo menos o Miles Sanders ainda é o cara que passa mais tempo em campo. Mas o Malcolm Brown teve 35 snaps contra 12 do Gaskin, foi quase 3 vezes mais snaps, quase 3 vezes mais tempo em campo do que o Gaskin. E assim, eu não tô querendo dizer que você tem que correr atrás do Malcolm Brown urgentemente, ou que você tem que escalar o Malcolm Brown. Até porque ele correu 8 vezes para 23 jardas só, né? O ataque corrido de Miami tá uma perdição. Acho melhor evitar totalmente. Mas assim, não é para escalar o Malcolm Brown, mas muito menos o Myles Gaskin, pelo menos nesse momento. Até porque o Gaskin a gente ainda achava que, não, talvez tenha o upside de receber uns passes e tal, de ser bem utilizado no jogo aéreo. Mas
ele não recebeu nenhum target nesse último jogo. Ele correu 9 rotas ainda. Dos 12 snaps do Myles Gaskin, ele tentou correr 2 vezes, tá? Em 2 snaps ele correu, e em 9 snaps ele correu rotas para receber passe. Não teve nenhum passe lançado na direção dele, e nas 2 corridas que ele teve ele conseguiu 3 jardas, então foi um desempenho muito pífio de um cara que tá caindo em desagrado, né, pra ele ter jogado tão poucos snaps assim, é porque a comissão técnica talvez não esteja muito gostando muito do desempenho dele, e assim, não bota ele pra jogar. Mesmo que você não vá cortar agora, talvez você queira deixar ele no fundo do seu banco na esperança de que alguma chavinha vire, né? Talvez quando o Dolphins começar a ter uns confrontos mais tranquilos, tal, enfrentar uns adversários mais fáceis e tudo mais, onde o time consiga se impor, talvez a chavinha vá virar. Mas assim, se não for pra cortar ele, também não bota ele pra jogar por enquanto não. Faz esse favor pra você aí. A não ser que você esteja jogando contra mim. Nesse caso, você pode botar ele, tá? O 10º ponto aqui que eu queria conversar com vocês essa semana é sobre os tight ends do Colts, especialmente o Mo Alie-Cox, né, que se destacou muito essa semana. Ele teve 43 jardas em 3 recepções e 2 touchdowns. E passou muito tempo em campo. O Jack Doyle ficou em terceiro plano, foi o terceiro tight end mais usado e tudo mais. Mas assim, eu não correria atrás. Basicamente o que eu tô falando é, eu não correria atrás do Mo Alie-Cox nos waivers. Não acho que seja um desempenho sustentável. Acho que tem alguns fatores. Acho que o Jack Doyle quase não treinou essa semana, que ele tava sentindo, tava machucado, então ele certamente não tava 100% nesse jogo agora contra o Dolphins. E o Alie-Cox, assim, ele nem teve tantas oportunidades assim, mas em 3 recepções ele conseguiu fazer 2 touchdowns, isso realmente pesa muito, né? Então talvez se você olha a pontuação total, você fala, pô, o cara fez 43 jardas, 2 touchdowns, olha quanto ponto que isso dá. Tô precisando de tight end, vou atrás. Mas assim, eu acho que se você estiver realmente precisando de tight end, tem outros caminhos para você seguir que talvez façam mais sentido do que esse corpo de tight end do Colts. Acho que assim, o Jack Doyle, ele teve um papel muito pequeno nessa semana justamente por causa dessa questão da lesão. E mesmo que o Alie-Cox, assim, por ter feito esses 2 touchdowns e tal, supondo que ele tenha ganhado muita confiança, que ele vai ser o principal tight end. Mesmo assim, eu acho que o Jack Doyle vai ter um espaço suficiente para incomodar muito a produção do Alie-Cox e não deixar o Alie-Cox ser um cara consistente, né? Por mais que a posição de tight end seja difícil de se resolver, eu no momento não estou disposto a apostar que o Alie-Cox vai se destacar e que o Jack Doyle vai sumir do mapa ali. Se alguma coisa mudar nas próximas semanas, a gente vai continuar vai continuar acompanhando e eu aviso vocês, mas por enquanto é isso que eu tenho para falar para vocês. Bom, passado esses 10 pontos aí que eu acho que a gente deveria ter conversado depois dessa semana, depois dessa rodada, vamos para as dicas de waivers, né? Muita gente tá aqui para isso, quer saber qual jogador tá valendo a pena, qual jogador que eu devo correr atrás. Então eu separei alguns nomes para vocês aqui. Vamos por posição, tá? O primeiro nome que eu quero falar com vocês é o Sam Darnold, o quarterback do Panthers. Ele está presente em 37% das ligas do Yahoo. E lembrando que os nomes que eu vou citar aqui são todos nomes que estão disponíveis em pelo menos 50% das ligas do Yahoo. Eu precisava de algum parâmetro para poder dizer quem que pode entrar e quem que não pode, então eu botei esse parâmetro de 50% das ligas e uso o Yahoo como padrão aqui, como métrica. Mas enfim, pode ser que esteja um pouco mais na sua liga aí, se você joga em outra plataforma, um pouco menos, mas são nomes que você sabe que vão estar disponíveis em uma quantidade significativa de ligas, independente da plataforma. O Sam Darnold, ele segue produzindo muito bem, né? Desde que ele se livrou ali das amarras malignas do Adam Gase no Jets, né? Impressionante, todo mundo que se livra do Gase sobe de produção, né? O Tannehill foi isso, agora o Sam Darnold também. E assim, eu acho que é muito uma questão do esquema do Panthers, né? O Panthers está tentando facilitar ao máximo a vida dele, né? Enquanto pelo Jets, o Jets queria que o Darnold saísse resolvendo os problemas da franquia. No lado do Panthers, não. O pessoal tenta diminuir a quantidade de problema para deixar a vida fácil pro Darnold. E o Darnold está produzindo muito bem nesse esquema, né? Eu acho que mesmo agora essa semana,
onde o time não teve o Christian McCaffrey, né, que é uma ajuda imensa, né? Sempre que você pode fazer um check down, passar a bola pro lado, você sabe que teu running back tem chance de levar a bola até a lua, isso te ajuda muito, né? São jardas fáceis de se conseguir. Mas essa semana, até com o time perdendo, né? Foi a primeira derrota do Panthers no ano, perdeu pro Cowboys e tal, o time atrás o tempo todo. O Darnold teve que passar muito a bola, né? E ele passou muito a bola, forçou a bola para dentro do campo, isso resultou até num jogo maravilhoso do DJ Moore também. Então, assim, o Darnold, ele tá rendendo bem, né? Ele tá rendendo bem. Eu acho, assim, é um cara que não era bem cotado antes da temporada, até porque a gente tava tomando de comparação tudo que a gente tinha visto com o Jets, né? Era difícil botar muitas fichas nele, né? Mas eu acho que ele já provou que ele é um jogador que pode ser muito utilizado no fantasy, assim, especialmente quando ele tiver confrontos positivos. E assim, no próximo mês ele vai ter uma série de confrontos bem interessantes, tá? Os 2 próximos jogos são em casa, contra o Philadelphia Eagles e contra Minnesota Vikings. E na sequência, nas outras 2 semanas, ele viaja para enfrentar o Giants e o Falcons fora. Então, assim, são jogos muito interessantes mesmo. Então, o Darnold, a tendência é que ele mantenha uma boa sequência aí nesse próximo mês, né? Nesses próximos 4 jogos aí. E outro quarterback que a gente vai falar aqui é do Trey Lance. Trey Lance é o quarterback calouro do 49ers. Se você não ficou sabendo das notícias e tudo mais, o Jimmy Garoppolo se machucou na metade do último jogo. E o Trey Lance jogou mais ou menos metade do jogo. Foi o primeiro jogo dele na NFL, assim, ele tinha entrado para fazer um snap ou outro, mas foi o primeiro jogo onde ele teve uma série de descidas e tal, e drives para conseguir trabalhar e tudo mais. E ele cometeu muitos erros de calor, o que é totalmente natural, passando a bola, mas ainda assim ele produziu uns 20 pontos no fantasy. Ele é um absurdo correndo, ele correu 7 vezes para 41 jardas, anotou 2 touchdowns aéreos. E isso, porque assim, até o Shanahan, o técnico do 49ers, falou que o Trey Lance entrou num plano de jogo, num game plan, né, que tinha sido talhado pro Garoppolo. Tinha sido talhado por um outro quarterback com outras características. O Trey Lance é um cara muito mais móvel. E para essa semana, assim, o Garoppolo... Eu vi a entrevista dele depois do jogo, assim, ele muito frustrado, assim, com a lesão e tudo mais. Acho que ele tava frustrado não só com isso, né? Porque ele sabe que tem um quarterback calouro pedindo passagem, o menino jogou bem, assim, não jogou excelente, mas mostrou muito dinamismo. Ele, quando o time tava atrás no placar, ele mostrou que ele tinha capacidade de correr atrás de um resultado e tal. Eu acho que o Garoppolo, no fundo, ele sabe, assim, que se o Trey Lance estiver bem, se o Trey Lance fizer bons jogos agora, o Garoppolo não vai recuperar a vaga. O Garoppolo tá tempo na NFL o suficiente para isso, né? E assim, eu acho que tem boas chances do Garoppolo não jogar essa semana. Eu acho que ele vai fazer o possível para ele voltar, né? Até sabendo disso. Mas assim, se o Shanahan resolver poupar o Garoppolo por alguma ordem de cima, eu acho difícil que o Trey Lance perca essa titularidade depois, tá? E ele pode ser um nome muito interessante mesmo pro Fantasy. Assim, eu acho que o Garoppolo voltando, talvez seja até uma boa notícia, sei lá, pra quem tem o George Kittle. Eu acho que talvez nesse momento da carreira, o Garoppolo tenha mais capacidade de achar o Kittle do que o Trey Lance. Mas a gente não sabe também como vai ser desenhado o playbook, né? Talvez seja um playbook desenhado de uma forma um pouco diferente para melhorar as capacidades, as características do Trey Lance, né? Então a gente vai ver. Eu acho que o céu é o limite para esse menino, assim, em termos de produção de fantasy, né? A gente sabe, sempre que aparece um quarterback que corre bem com a bola, a gente se empolga, né? A gente já fica todo oriçado. E o Trey Lance tem esse potencial de ser esse quarterback por anos, assim, no 49ers, né? Então, cabe ficar de olho. Bom, o próximo nome que eu vou falar aqui é do Latavius Murray, né? O running back do Ravens, né? Até já falei mais cedo bastante que ele assumiu a titularidade. E eu acho que entre os running backs disponíveis essa semana, ele é o nome mais interessante, né? Ele tá presente em 48% das ligas do Yahoo, né? Então ele tá quase naquela marca dos 50% que eu uso aqui. E tem uma questão que, assim, dos running backs disponíveis, eu acho que ele é o que ele tem mais chance de ser relevante até o final da temporada. Os próximos nomes que eu vou falar, eu acho que eles são nomes que talvez tenham alguma utilidade nas próximas semanas, né? Estilo Chuba Hubbard, quando o McCaffrey se machucou, que vai ser usado, vai ter volume e tudo mais.
mas acho que dos nomes disponíveis, assim, o Latavius Murray é o cara que pode continuar sendo utilizado, que você vai poder usar durante as semanas de bye, depois das semanas de bye, quem sabe até nos playoffs do Fantasy, né? Tá num time que gosta de correr a bola, que teve perdas dolorosas na posição, né? Perdeu o J.K. Dobbins, depois perdeu o Gus Edwards, e parece que finalmente estão se encontrando no Latavius Murray. Se o Latavius Murray se mantiver jogando como vem jogando nas últimas semanas, né? Até mesmo quando o Tyson Williams ainda estava sendo o running back principal, o Latavius estava bem. Eu acho que a tendência é que o Latavius continue e siga na titularidade, né, desse time aí. E pode ser um cara bem interessante, um cara que pode fazer a diferença em vários times de fantasy. Bom, os outros dois nomes que eu tenho aqui, eles são mais ou menos em situações parecidas, né, na posição de running back. O Samaje Perine, o running back do Bengals, e o Damian Williams, running back do Bears. Bom, primeiro vamos falar do Samaje Perine aqui, né? Eu tinha falado mais cedo, o Mixon teve essa questão no tornozelo, teve um entorse no tornozelo, nada muito grave, mas provavelmente vai perder esse jogo agora. É um jogo contra o Green Bay Packers, assim, que não é um adversário dos mais duros contra o running back, mas também não é dos mais fáceis, tá bem ali na metade da tabela. Acho que se é um cara que, se tiver volume, ele vai ter chance de produzir, né? O Bengals é um time que tá correndo muito com a bola, então o Perine é um nome interessante se você estiver precisando de alguém para usar nessa semana agora, e talvez mais uma semana depois, né? Mas eu não contaria muito com isso, não. E o outro nome aqui, o Damian Williams, tá numa situação bem parecida. Você não sabe se vai ter 1, 2 semanas com ele, acho que se muito 3, mas eu acho que a questão do David Montgomery não é tão grave assim, né? Apesar de ser no joelho, o joelho sempre preocupar, acho que não é tão grave assim para ele perder muitas semanas. Essa semana, no próximo domingo, né, o Bears enfrenta o Las Vegas Raiders. É um confronto que dá pro running back produzir bem, né? A gente viu que o Austin Ekeler também estourou essa semana contra o Raiders no Monday Night. Então, assim, tem chance pro Damian Williams produzir bem. O Damian Williams também, ele tava com um problema também, depois do último jogo ele tava sentindo, mas eu acho que não é nada muito grave não, mas fica de olho, né? A gente vai atrás dele porque realmente as chances dele jogar são bem maiores que a do Montgomery, e é um time que gosta de usar um lead back, né? Então, grande chance que ele vai ser utilizado ali como esse running back principal do time workhorse, pelo menos nesse jogo, né? Pelo menos enquanto o David Montgomery estiver fora. Mas vamos ficar de olho também na lesão do Damian Williams, para caso a gente precise correr atrás de um terceiro plano, né? Que talvez não seja um terceiro plano que esteja no Bears nesse momento. Não sei nem se o Damian Williams não puder jogar, não sei nem para qual linha que o Bears vai, né? Talvez até tentar contratar alguém que tá parado aí, um Todd Gurley da vida, talvez, não sei. Então vamos ver o que acontece aí nesse backfield do Bears, né? E agora vamos para os wide receivers. Nas últimas semanas eu separei muitos wide receivers para vocês, essa semana não tenho muitos não. Muitos até meio que se repetem, né? Alguns nomes que eu já citei nas outras semanas. O Darnell Mooney teve outro bom jogo pelo Bears, assim, em questão de volume. Outros nomes, o Calif Raymond, que eu já tinha citado aqui, anotou 2 touchdowns, né? Eu indiquei semana passada que ele tinha tido 10 targets, essa semana ele teve 2 touchdowns, então fica de olho. Mas o nome que eu queria falar para vocês hoje aqui é do Jameson Crowder, wide receiver do Jets. Ele voltou de lesão agora, esse foi o primeiro jogo dele na temporada, e ele pode vir a se tornar o melhor amigo do Zach Wilson, assim, no sentido de ser o cara de confiança do Zach Wilson. O Corey Davis até agora vem sendo o wide receiver principal, o cara mais das bolas longas e tudo mais. E daqui a algumas semanas o Elijah Moore também vai voltar, o calor deve ter algum espaço. Mas eu acho que na posição de slot receiver, acho que tá tudo bem consolidado pro Jameson Crowder trabalhar bastante. Assim, o Zach Wilson já deu pra ver que ele gosta muito de passar para esse slot receiver. Antes do Crowder voltar, quem tava substituindo ele era o Braxton Berrios. E o Berrios, ele teve uma média de 7 targets por jogo nas primeiras 3 semanas. E nesse jogo que o Crowder voltou agora, ele teve 7 targets, ele teve 9 targets, 7 recepções, 61 jardas e ainda anotou um touchdown, né? Então, assim, seguindo essa lógica, mesmo que o Elijah Moore volte, o Elijah Moore vá muito bem e tal, e o Corey Davis continue produzindo bem, o papel do Crowder ali é outro. Jogar no meio do campo, jogar ali entre as linhas, fazer as recepções mais duras, mais difíceis, jogo mais curto.
Então eu acho que é um cara que tem um apelo especial em ligas com ponto por recepção, tá? Mas eu acho que válido também, se considerar ele em ligas maiores, que sejam ligas standard. E é um cara que eu acho que tende a ser consistente. Ele é um cara que sempre desempenhou essa função bem e sempre foi uma boa válvula de escape para os quarterbacks. E eu acho que ele pode fazer isso muito bem e ajudar bastante o Zach Wilson nesse seu período de aprendizado na NFL, né? E assim, tight end é uma posição bem complicada, né? É difícil, não dá pra ficar perseguindo muito pontos passados, né? A gente às vezes procura mais uns confrontos, procura jogadores que estão sendo bem acionados, estão recebendo muitos targets, sabendo que as chances dele anotar um touchdownzinho ali que vai salvar a tua semana são maiores nesse sentido. E o nome que eu trouxe para vocês aqui é o do Evan Ingram, que está presente em 34% das ligas do Yahoo. Ele não tá muito bem até agora. Vou mandar bem real para vocês. Eu tô indicando ele não pelo que ele produziu nos últimos 2 jogos. Ele tá voltando de uma lesão que ele teve na panturrilha. Dá pra ver que ele ainda tá limitado fisicamente, não tá correndo com muita desenvoltura. Mas ele teve 6 targets em cada um desses 2 jogos, desde que ele voltou, né? E aqui realmente eu tô falando aqui na base da esperança de que ele tende a se recuperar fisicamente, ser um fator nesse ataque do Giants, especialmente agora que o Giants está com muita lesão, né, na posição de wide receiver. Então o time está precisando de recebedores. O Daniel Jones está soltando bastante o braço, está soltando bastante passando bastante, né? Então assim, como é uma posição complicada, acho que o Evan Ingram pode se tornar um cara relevante, né? Pode se tornar até o fim da temporada, assim, ou talvez nas semanas de bye e tudo mais, um nome legal para você ter no seu elenco, assim, principalmente em ligas maiores, né? Ou se você estiver tendo dificuldade com o tight end, né? Grande chance de você ter draftado um tight end que não tá produzindo tão bem até agora e tudo mais. Enfim, tá aí disponível em muitas ligas e pode te ajudar. Bom, galera, fui interrompido aqui no final da gravação, mas vamos que vamos encerrar assim mesmo. Queria agradecer você que assistiu até aqui. Se lembrar, deixa aquele like, aquele joinha que ajuda muito. Segue aqui nas outras redes sociais também. Tô fazendo live toda semana aqui na plataforma roxinha também. Você pode pegar o link aqui. Segue no Instagram, no Twitter, que a partir daí também a gente consegue conversar e você consegue achar as outras redes sociais também. Se tiver com dificuldade, saber, que plataforma é essa? Não conheci, não sei o quê. Mas espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo aqui que eu tava apresentando meio que numa live de segunda na outra plataforma. Eu tava fazendo um formato um pouco diferente, que eu falava jogo a jogo e trazia informações de todos os jogos e tudo mais. Tô experimentando algo diferente, tô experimentando um formato um pouco mais condensado. Fiz as mesmas análises que eu tava fazendo antes, só que separei pontos mais importantes, pontos que eu acho mais relevantes, pontos que eu acho que vocês precisam saber. E me digam aí nos comentários também se vocês gostaram do formato e tudo mais, o que vocês querem ver também. E tamo junto. Obrigadão pela presença. Não se esqueça de deixar o like. Até a próxima. Valeu, vocês são fantásticos, galera.